21º volume da obra. A união do ser humano com seus irmãos do mundo racional. Essa fase de animal racional, a fase inconsciente, foi a fase de lapidação do animal racional, até que chegasse a fase racional, a fase de recuperação do animal racional. Que vida tormentosa! Que vida sem vida, a vida provisória. Hoje, chegaram no seu verdadeiro lugar. Que alegria eterna, a eterna alegria, a alegria racional. Hoje, todos emocionados, todos propagando a cultura racional para salvarem o animal racional que está na fase de liquidação. E assim, tudo certo na vida de todos, tudo dando certo na vida de todos, por tudo ser racional. Hoje, a vida é racional, por estarem ligados ao mundo racional. Então, hoje, a vida é racional, por todos estarem ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Todos recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem para o seu equilíbrio na vida. E assim, tudo belo, tudo dócil, tudo bom, tudo lindo, tudo certo, tudo racional, por a fase ser a fase racional, positiva, a fase consciente, a fase que há muito foi anunciada, a fase que há muitos esperavam. Hoje, cessaram-se as dúvidas, não há mais dúvidas a fazer. Todos conscientes do grande tesouro do aparelho racional, que é a cultura racional. Hoje, todos convictos da maior realidade universal, a cultura racional. Hoje, todos no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, que é a base e a lógica da cultura racional. Hoje, ninguém sabe falar outra coisa a não ser no mundo racional. Hoje, ninguém sabe falar outra coisa a não ser racional, por a cultura ser racional e tudo ser racional. Então, hoje, só se fala em racional, no mundo racional, e todos ligados no seu verdadeiro mundo de origem, todos em vida aí na matéria, mas ligados na eternidade, no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, tudo é racional, o progresso é racional, o progresso é consciente, o progresso é positivo, por a cultura ser racional. Na fase de animal racional é que existia ou existiu esse grande desequilíbrio de todos, essa dúvida permanente, essa desconfiança noite e dia. Enfim, era a fase do desequilíbrio, a fase das insatisfações. Todos insatisfeitos, satisfeitos de uma maneira e insatisfeitos de outra. Insatisfeitos de um lado e satisfeitos de outro. Por ser a fase do desequilíbrio, está bem de um lado e mal de outro. Não havia regulagem, por ser uma fase inconsciente, por ser uma fase em lapidação. E aonde existe lapidação, é porque está tudo irregular. A fase de animal é a fase turbulenta, a fase das monstruosidades, a fase inconsciente. O espiritismo pertence à fase inconsciente e o astral superior pertence também à fase inconsciente. Tudo é negativo. A parte consciente é só do mundo racional. O resto é tudo inconsciente, por pertencer à degeneração racional e à deformação racional. Então, impera o bem aparente, as ilusões, os sonhos e todo esse conteúdo de ruínas. Daí o desequilíbrio de todos,
uns menos, outros mais e outros demais, vivendo num labirinto infernal, por tudo ser aparência, consistência da mentira e da traição de si mesmos, por tudo ser aparência, e aparências não são verdades. Viviam embrutecidamente uns contra os outros, e daí as discussões, as brigas, as confusões, as guerras, o desequilíbrio, as desorientações, o desassossego, o sofrimento, os padecimentos, as agonias, as paixões e os ideais. Enfim, um montão de ruínas que desinquietava todos. Os crimes, a falta de garantia, a insegurança, o medo. Vivendo todos em um mundo de misérias, a ponto de não saber o que fazer para pôr termo nesse estado de calamidade, de monstruosidade, a tal ponto do descrédito de tudo. Ninguém acreditando mais em ninguém, descrentes de tudo e de si mesmos. Daí a multiplicação do embrutecimento e a multiplicação da desumanidade e da crueldade. Todo esse dilúvio de asneiras, produzido pela inconsciência, se multiplicando assim de um modo desesperador, sofrendo muitas vezes o justo pelo pecador. Esses, os manejos na categoria ou da categoria do animal racional. A avalanche de ruínas cada vez se multiplicava mais, a natureza castigando com as secas, com a fome, com a mortandade, e a vida se tornando calamitosa, por dependerem de tudo para poder viver. A angústia permanente, e daí o desequilíbrio de um modo geral. Na fase de animal racional, todos viviam de esperanças. O animal, por ser animal, sempre viveu de esperanças. A esperança é do inconsciente, pois se a esperança resolvesse tudo de bem, de bom, de belo, de lindo, de sublime, de paz e amor, já tudo estaria resolvido há muito. Mas, por a esperança não resolver a paz de ninguém, é que todos vivem como vivem, agonizando sempre. A esperança é um prelúdio da ilusão. O iludido é que sempre viveu de esperança, por viver de ilusões, de sonhos e aparências. Então, a esperança sempre foi a irmã gêmea da ilusão. Se a esperança resolvesse o que todos desejam, já há muito todos teriam realizado os seus desejos. A esperança é um alimento confortativo, contemplativo, como uma anestesia qualquer. Enquanto está dominado pela euforia da esperança, tudo aparentemente parece que vai bem, mas, por aparências não serem verdades, é que sempre surgem as desilusões, devido tudo isso ser um conteúdo do negativismo, por tudo ser aparências e nada mais. Quem vive de aparências está vivendo hipocritamente, está vivendo falsamente. A esperança pertence a todo esse conteúdo de traição de si mesmos. Se a esperança fosse verdadeira, tudo o que se esperava se alcançava. Mas a esperança é falha e negativa, por ser um componente desse conteúdo de ilusões, desse conteúdo inconsciente, esse conteúdo de sonhadores. Então, a esperança é de quem está sonhando, e por isso os sonhos sempre foram uma coisa muito vaga. Quem vaga não sabe por que vaga. Quem não sabe por que vaga, não sabe o que diz. Quem não sabe o que diz, muito menos o que pensa. E quem não sabe o que pensa, não sabe o porquê de todas essas palavras que são feitas por papagaios para melhor enfeitar o barco, iludir e trair. Se a esperança não fosse um conteúdo inconsciente, todos alcançariam os seus pontos de vista. A esperança é de quem sonha e de quem vaga. Assim, são invenções,
são ditos que não correspondem o equilíbrio e, por isso, são da parte inconsciente, da parte do animal racional. Então, todos vieram se alimentando com esses modos cabalísticos e hoje estão vendo o resultado, que é a multiplicação do sofrimento, a multiplicação da desorientação e a multiplicação das ruínas. Só podem esperar tudo isso de mal, porque o bem é somente aparente, e por isso é bem hoje e mal amanhã. É bom hoje e ruim amanhã. Vejam quantas coisas para enfeitar a vida e para iludir também. Todos vendo o final das esperanças, que é o que se apresenta diante de todos, a desorientação, o desequilíbrio, a desconfiança e a falta de garantia de tudo. Hoje é que estão vendo o inferno e que tudo isso colaborou com as esperanças, para esperarem o melhor, e tudo se desenvolvendo, se multiplicando de pior para pior. Então, o que é que esperavam com a esperança? Esperavam o bem de todos, a felicidade de todos e a salvação de todos. Hoje, completamente desiludidos de tudo e vendo quanto foram traídos com as esperanças. Hoje, ninguém quer mais saber de esperanças. Quer é a realização positiva do ato de tudo, porque de negativismo chega o que se passou. A esperança não passou de um engambelo, todos engambelados com a esperança, para poderem suportar a lapidação, que foi muito necessária, e também todos esses engambelos, todos esses anestésicos, todas essas distrações, para não sentirem a lapidação do animal racional. Então, surgiu este engambelo, a esperança. Como quem diz, espera que vai tudo melhorar. Todos na esperança, e na esperança tudo ficou, porque tudo se multiplicou de pior para pior, até chegar a este ponto de salve-se quem puder. A esperança sempre traiu todos, porque todos viviam cheios de esperança, à espera de dias melhores, e os dias melhores até hoje por virem. A esperança foi um modo de distrair para poderem passar o tempo, e nesse passatempo, tudo ficando na esperança. A esperança é um conteúdo de inconsciente, de quem espera ter consciência do que está esperando. Tudo isso foi necessário para a lapidação do animal racional, por ser um conteúdo dessa vida provisória. A esperança sempre foi uma coisa provisória, por a vida ser provisória, e daí um alimento para poder acalmar quem está agonizando, por isso ou por aquilo. Tudo isso, manejos do animal racional, que concorreram para a desilusão e o desequilíbrio de um modo geral. Espera que nós vamos endireitar, e sempre tudo por endireitar. Espera que tudo vai melhorar, e sempre tudo por melhorar. Espera que vamos viver em paz, e sempre todos sem paz. Espera que vamos ser felizes, e até hoje todos à procura da felicidade. Sim, na categoria de sofredor não existe felicidade, existe o nome. Tudo isso foi muito bom para ajudar a lapidação do animal racional. Se a esperança resolvesse a felicidade de todos, já há muito todos seriam felizes, já há muito viviam no reino da felicidade. A esperança da vida do nada pelo nada, por tudo acabar em nada. Então, o que valeu a esperança? Nada. Essa foi a vida do animal racional, sempre com o bucho cheio de esperanças e sofrendo sempre, por tudo isso ser a parte negativa,
por ser o fator sorte. A esperança é um conteúdo do fracasso da vida da matéria. A matéria foi um fracasso, e por ser um fracasso, ninguém está satisfeito em ser de matéria. Ninguém está satisfeito de ser um sofredor. E ninguém está satisfeito em ser mortal. Porque ninguém quer sofrer e sofre. Ninguém quer morrer e morre. Portanto, a vida da matéria foi um fracasso, e tudo que se relaciona com a vida da matéria é componente do fracasso. Por tudo isso ser um fracasso, é que tudo isso se multiplicou de pior para pior, universalmente. A vida sempre piorou ao ponto de haver as brigas, os desentendimentos, os choques, as guerras, os crimes, enfim. A vida da matéria foi um fracasso, pois a insatisfação de ser de matéria é geral, porque a matéria é um ser sem valor, que por si mesmo se destrói, e tudo que por si mesmo se destrói não tem valor. Tem um valor aparente, que é o valor ilusório de quem está iludido, de quem está sonhando, de quem está pensando ser aquilo que não é, que nunca foi e que nunca pode ser. Enfim, há doentes variando de todas as maneiras, e daí a vida da matéria sempre foi um fracasso, sem garantias, exposta a todos os sofrimentos, exposta a todas as doenças. Então, a vida da matéria é um fracasso, mas quiseram ornamentar a vida e fazer da vida aquilo que a vida nunca foi. Daí as aparências, os sonhos, a destruição e o fim de tudo. Por serem inconscientes, não sentiam que estavam fora da realidade e julgavam que a realidade fosse essa mesma, e na mesma hora, desnobrecidos, por não se conformarem com os males da vida. Mas a ilusão cega todos. Todos os iludidos são cegos. O iludido pensa que está certo. O iludido pensa que está bem, enquanto está iludido. O iludido só sente que está iludido quando é tragado pelo sofrimento. Então, ele diz: é verdade, a vida é uma ilusão e nada mais, como eu estava iludido. E assim, esta é a vida dos inconscientes, que sempre julgaram ser o que nunca foram e não podiam ser, porque a ilusão é tanta que nunca souberam o porquê da vida, nunca souberam a causa de sua existência, nunca souberam de onde vieram nem para onde vão, nunca souberam o porquê surgiram aí nesse mundo assim, nunca souberam desvendar os mistérios, nunca souberam o porquê de sua existência ser assim, nunca souberam a causa do mundo em que habitam, e assim sucessivamente. Por estarem cegos pelos sonhos, pelas ilusões e pelas aparências, julgavam ser o que não são, julgavam ser o que nunca foram, julgavam ser o tudo, quando na realidade não são, vivendo assim nesse bosque de lama e sofrimento, se maldizendo a vida inteira, devido aos tormentos da vida tormentosa. Este é um comentário insignificante da categoria do animal racional. As aparências sempre foram a causa das ruínas que aí estão universalmente, porque sempre esperaram o melhor, e quando acaba, sempre se multiplicando o pior. Daí, então, a desilusão de todos, e dizendo: fomos traídos pelas esperanças. Esperávamos uma coisa e surgiu tudo tão diferente. Esperavam o melhor e surgiu o pior. A esperança é um vago leme sem destino, de quem vaga à procura do seu destino. Agora encontraram a cultura racional, e na cultura racional não existem esses modos de esperanças, e sim o positivo, o consciente.
Não há esperança. A esperança foi dos inconscientes. O inconsciente, sempre procurando o seu objetivo real, mas embargado sempre por não conhecer o verdadeiro natural. Hoje estão conhecendo e dizendo: é verdade. O racional é puro, limpo e perfeito, e aonde existe o puro, limpo e perfeito, não existe esperança. A esperança somente existe na parte inconsciente, na fase de animal racional. Então, o animal sempre viveu de esperança e por isso sempre viveu mal e multiplicando o mesmo. No racional, não existe esperança, por tudo ser consciente, positivo e não negativo. A esperança é da parte do negativo, da parte do inconsciente, da parte do animal racional. A esperança é uma coisa sem base e sem lógica. É um meio cabalístico para realçar aparentemente ou não. Quem vive de esperança não sabe por que vive, e daí iludido sempre, com a pança cheia de esperança. A esperança é rebate falso, e por isso há as desilusões, como quem diz: fulano esperava uma coisa e saiu outra, e assim é tudo. Mas, como é o chapéu das ilusões, todos sofrendo por serem iludidos com a esperança, com esses manejos de quem não sabe por que vive. A esperança foi muito boa, foi um anestésico para amenizar um pouco a lapidação. A esperança é um alimento dos desventurados. Se não fossem desventurados, não seriam sofredores. Por serem desventurados é que são sofredores. Por serem desventurados é que são mortais. Por serem desventurados é que nunca puderam desvendar os mistérios. Por serem desventurados é que nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão. Por serem desventurados é que são de matéria, e não sabiam por que eram de matéria. A vida da matéria foi uma desventura, e por isso todos sempre viveram de aventuras, para a solução das aparências. As aparências sempre foram uma forma de ilusão, e queriam fazer das aparências a realidade. Nunca puderam, nem podiam, porque a vida verdadeira nunca foi essa vida provisória. E por isso, todos aí em transição, com essa insignificante passagem de uns insignificantes aninhos de vida, que não justifica, nem nunca justificou, a vida ser assim dessa forma, monstruosa e horrível, onde se vive sem saber por que vive. É a coisa mais horrível que pode existir, e por isso não podia haver tranquilidade. Todos aparentando serem tranquilos, estarem tranquilos, mas a vida sempre foi um realejo desafinado, desafinado por serem seres sofredores, sempre querendo afinar, e sempre por afinar, sempre querendo endireitar, e sempre por endireitar, sempre em busca do certo, e sempre por encontrar o certo, sempre querendo acertar, e sempre por acertar. Tudo, enfim, é a vida do arcabouço, de aparências feitas pelo bolso, desse joguete sem sal, da desorganização mundial dos povos que não têm sossego e vivem horrivelmente mal. O mundo há muito pega fogo, e por isso chegou a era do fogo, a era de salve-se quem puder e se puder. Como aí está a desventura do universo, a agonia dos povos de além-mar, que não tem mais com quem contar, com o sofrimento dia e noite e cada vez a pior. E assim, tudo negro, tudo ruim para os povos de além-mar. Hoje, o Brasil é o lugar na terra melhor para todos viverem. É o celeiro do mundo, onde a paz ainda perdura e a felicidade também. E por isso está aí a cultura racional
em suas mãos e em mãos de todos, para a felicidade eterna de um modo geral. Por isso, o Brasil é o Brasil racional, o berço da cultura mais elevada do mundo, a cultura racional. Portanto, quem está no Brasil está bem, porque está junto do racional. Racional quer dizer puro, limpo e perfeito, a grandeza angelical, a grandeza universal, de onde todos vieram e para onde todos vão. Então, Brasil, 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 Brasil racional, por estar aí em suas mãos a imunização racional, por estar aí em suas mãos o conhecimento de união universal, o conhecimento que liga ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, Brasil, 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 Brasil racional, o berço da paz e da fraternidade universal. Brasil racional, por todos estarem ligados ao mundo racional, ao mundo verdadeiro da origem do aparelho racional. A fase consciente, a fase racional, nasceu aqui no Ocidente, no Brasil para frente, racionalmente. E assim, agora, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sendo orientados pelo racional. Hoje, todos brilhando racionalmente, por tudo ser racional, por estar aí a fase racional, a fase consciente, a fase positiva, a fase de recuperação do animal racional. Assim, tudo e todos brilhando racionalmente. O animal racional já passou por uma infinidade de modos, de modas e costumes. Houve o tempo que andavam nus, o tempo que andavam de penas, o tempo de roupagem de couros de animais. Existiram infinidades de modos, de modas e costumes para a lapidação do animal racional e tudo, enfim. Tudo isso teve o seu princípio e o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Viveram todos em transe, todos em transição. E daí, as multiplicações de costumes, de modas e modos, porque tudo progride, tudo evolui, e na evolução há então as modificações. Por isso, o animal vem modificando, se modificando, se modificando, se lapidando, se lapidando, se lapidando, até chegar ao ponto final da lapidação pelo amadurecimento de tudo. Agora, o animal, não encontrando saída diante de seu inconsciente, depara com a fase racional, que é a fase de recuperação do animal racional. Tudo é assim, tudo se modifica, tudo progride, tudo evolui. Tudo isso para a lapidação, para chegarem ao ponto de determinada confusão e encontrar o seu verdadeiro mundo de origem. Vieram se modificando em multiplicações de modificações, até que chegasse o fim das modificações pelo amadurecimento, e vendo a nulidade de tudo, dizem: é verdade, agora resta-nos saber de onde viemos, para onde vamos. Eu não sei. Agora resta-me saber por que eu existo em cima desta terra, que eu não sei. Agora resta-me saber por que eu tenho esta vida provisória e eu não sei. Agora resta-me saber como vamos desvendar esses mistérios que eu não sei. Agora resta-me saber por que nasci em cima desta terra e para que nasci. E assim, o animal, depois de amadurecido, pensando, olhando para cima e dizendo: só mesmo lá de cima é que pode vir alguma orientação, ou as respostas ao que nós indagamos e perguntamos, e não temos quem as dê. Só mesmo lá de cima, da divina providência. Hoje está aí em mãos de todos
todas as respostas com base lógica, a infinidade de perguntas que ninguém nunca ousou fazer. Estão aí as perguntas e as respostas. Hoje, o animal racional, depois de amadurecido, caiu no vazio e diz: nós estamos caminhando para o caos, porque não sabemos o que vamos fazer. Tudo caiu no ridículo. Tudo que parecia ter valor, perdeu o valor. Estamos perdidos. As tábuas de valores não funcionam mais. O que será de nós? O que é que vamos fazer? Para onde vamos, ninguém sabe. Agora, chegou ao nosso conhecimento a fase racional, que nos esclarece para onde vamos, para o nosso mundo de origem, o mundo racional. E assim, estavam todos perdidos pelo amadurecimento e apodrecimento de tudo. Daí, perderam a razão, e no perder a razão, a confusão era reinante, a desorientação era reinante. Viviam uma situação de desespero, uma situação calamitosa, de salve-se quem puder, porque tudo chegou no seu tempo de amadurecimento e de apodrecimento pelo progresso da poluição de tudo. Hoje, com a justa causa resolvida, sabendo todos de onde vieram, por que vieram, para onde vão e como vão, todos de volta, como aí estão sabendo, para o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Como voltar, o porquê da volta e o que é que volta. Hoje, a satisfação é de delirar. Todos assombrados por saberem como foram parar aí, nessas condições de vida, de inconformados, aonde o inconformismo sempre foi o maior desespero de todos. Agora, todos dentro da fase racional, ligados à eternidade, ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, e dizendo: até que enfim, saímos deste lodo para fora, porque matéria é lodo, e por isso é matéria. Matéria é lama, e lama daquela bem desagradável. E assim, hoje, todos maravilhados, por saberem que não vão nascer mais aí nessa lama, porque aí estavam, porque aí nasciam e porque foram parar aí, nessas condições tão lamentáveis. Sim, porque é lamentável serem condenados a sofrer e serem condenados à morte. O que é mais desagradável na fase de animal racional é que não sabiam o porquê dessa condenação. Não sabiam a causa dessa situação. Hoje, todos cientes do porquê ou da causa dessa situação calamitosa, dessa vida de dores, lágrimas e sofrimentos horrorosos e pavorosos. Viviam aí embrutecidos pelas vaidades, embrutecidos pelas ilusões, embrutecidos pelas aparências, embrutecidos pelos sonhos. E por isso, por todo esse embrutecimento, foram qualificados de animais racionais, por serem diferentes dos demais. Vivendo com esse embusteirismo grosseiro, e por ser um embusteirismo, ninguém mais estava aguentando esse travesseiro tão penoso que é a vida. A vida de salve-se quem puder. Hoje, vivendo todos apavorados, todos assustados, todos com medo, todos preocupados, devido ao amadurecimento de tudo, o apodrecimento de tudo, até ficarem nesse inferno de salve-se quem puder, como estão vendo as horas negras que atravessam o universo, o sofrimento atordoante e apavorante por todos os cantos, por todos os lados, a miséria, os crimes hediondos e tudo, enfim. Hoje, todos sentindo-se felizes por saberem a causa de tudo isso, de todos esses males, de todo esse tufão de ruínas que assolavam o mundo de um modo geral. Hoje conhecem a causa e como sair desse caos,
porque está aí a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, que vinha vindo em multiplicações de ruínas, por não conhecer a causa desse tufão de angústias, dessa desolação impressionante que vai pelo universo afora. As brigas não cessam, as guerras não cessam, as confusões não cessam, as demandas não cessam, os desastres não cessam, os crimes de toda a ordem não cessam. Vive o povo assombrado com tudo, porque perde a confiança em tudo. Não há mais confiança em ninguém, nem em si mesmo. A balbúrdia generalizou-se de uma tal forma que o universo afora é como estão vendo. Quanta desgraça, quanta miséria, quanta ilusão, quanta traição. A fase de animal racional vem pegando fogo há muito para a lapidação do próprio animal. Tudo isso tinha a sua razão de ser, e a razão de ser era a lapidação. Hoje encontraram o que há muito vinham implorando, porque não aguentavam mais essa vida sem garantias de salve-se quem puder. Hoje, todos com o verdadeiro rumo em mãos, com um rumo racional, o rumo de todos para voltarem ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos no rumo certo e dando graças a Deus, por encontrarem a causa do porquê de tudo isso, por encontrarem a solução do mundo e de tudo. Enfim, a solução do seu ser, do princípio e do fim. Hoje, todos ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, sendo orientados racionalmente, e tudo dando certo na vida de todos. Hoje, todos têm com quem contar e onde se agarrar. Com o mundo racional, com os habitantes do mundo racional, que são seus habitantes, com o racional superior, que sou eu, que estou aqui falando com você, e você assombrado, emocionado, porque está vendo e sentindo o que aqui eu estou dizendo. Assim, o mundo agora entrou na sua reta final, a fase racional, a fase de recuperação do animal racional, a fase consciente, positiva, da volta de todos para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A origem é racional, a vida eterna é racional, e tinham que voltar todos à sua origem, como aí está a volta de todos. Vejam quanta alegria! Este conhecimento suplantou todas as tristezas. Não há mais tristezas para o imunizado racionalmente. Só há alegria, muita alegria, e as multiplicações das mesmas, por estar com a sua situação definida e dizendo: agora eu sei de onde vim e por que vim, sei para onde vou e por que é que vou, voltando para o mesmo lugar de onde saí, que é o meu mundo de origem. Sou de origem racional e volto a ser o que sempre fui, racional. Degenerei da matéria e sei agora o porquê. E por que estou evoluindo nesta lama a troco de nada pelo nada. Hoje, liberto pela fase racional, torno a voltar para o meu mundo verdadeiro, o mundo racional. Hoje, eu sei de onde vim, sei para onde vou e como vou. Minha origem é racional, por isso era animal racional. Hoje sou aparelho racional e estou voltando ao lugar de onde saí, voltando para o meu mundo de origem, o mundo racional. Hoje, vivo alegre, feliz, contente e sorridente, por estar ligado ao meu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional. Estou sendo orientado pelo meu mundo, recebendo todas as orientações precisas para o meu bom viver aqui na lama,
nestes insignificantes aninhos de vida. Eu já não devia estar mais aqui, mas, enfim, vamos ficando por aqui, porque o corpo está aqui. Mas o feito que deu causa a este corpo, que é o corpo em energia que estava dentro desta deformação, mas era a fase dos vírus e dos micróbios, já não está mais aqui. Já está no verdadeiro mundo de origem, na vida eterna. É a ligação de todos ao mundo racional, a ligação do feito, que é esse corpo de matéria, esse corpo provisório, com essa vida sem graça. Sem graça por não ser a verdadeira vida, por ser uma vida mentirosa, uma vida negativa, e por isso se acaba de um momento para outro, e muitas vezes sem esperarem. Eis a inutilidade da vida da matéria, que é uma coisa que está na frente dos olhos de todos. É uma vida que não deixa saudades, porque é uma vida de sofrimento e de sofredores. Mas a ilusão, as aparências e os sonhos faziam com que a pessoa pensasse que a vida era de uma forma completamente diferente, pensando ser a vida aquilo que a vida nunca foi, vivendo assim, iludido e sonhador. Hoje, já estão bem esclarecidos de que tudo isso foi um sonho, sonhando que eram o que não eram, sonhando e pensando serem aquilo que nunca foram. Daí, os sonhos, todos terminando, por a vida ser tão curta que não dá tempo de realizar tudo o que os sonhadores às vezes desejam. Portanto, agora não sonham mais. Agora conhecem o certo dos certos. Agora acabaram-se os sonhos, acabaram-se as ilusões, acabaram-se as aparências, por conhecerem a real vida, a vida racional. E todos sendo orientados racionalmente, vivendo felizes, alegres e contentes, por receberem todas as orientações precisas. Todos iluminados pela luz racional, abrilhantados pela vida racional, vendo tudo quanto é de racional e dizendo: adeus, infeliz matéria, que me iludiste, que me enganaste, que me traíste e me fizeste sonhar como se fosse realidade, sonhando de olhos abertos e iludido por viver como um animal, por ser inconsciente. Vivia penando tanto. Adeus, matéria. Foste muito boa para nos lapidar, para nos dar uma lição bem merecida, por termos entrado no pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso, abusando do livre-arbítrio. O resultado foi este: vim parar aqui, dentro deste buraco, olhando aí para cima e sem saber porquê. Hoje, sabendo o porquê de tudo isso, de todo esse acontecimento desagradável, agora sim, todos refeitos do que passaram por estar aí a fase racional, e dentro da fase racional, todos vivendo conscientemente, alegres, felizes e contentes, por serem orientados, noite e dia, pelo mundo racional. O mundo racional e esse mundo, a Terra, unidos racionalmente. Todos aparelhados no seu verdadeiro mundo de origem e sendo orientados para que tudo dê certo na vida de todos. Hoje, tudo corre bem para todos, porque estão ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, porque todos são orientados para que dê tudo certo na vida de todos. Assim, a vida sendo o que ninguém nunca pôde imaginar. Ninguém podia imaginar que um dia pudesse chegar à Terra, ao conhecimento de todos, tamanha graça angelical do mundo que desconheciam, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Hoje,
todos choram de alegria, todos choram de emoção, todos choram o que todos necessitavam, a paz de si mesmo e a paz de todos, a felicidade de muitos e a felicidade de todos, o equilíbrio de si mesmo e o equilíbrio de todos, o bem-estar de si mesmo e o bem-estar de todos. Hoje, todos vivendo dentro da fase racional, ligados ao mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, e tudo brilhando racionalmente. Todos felizes e contentes para o resto da vida, por todos estarem dentro da fase consciente, a fase racional, a fase da multiplicação do bem e da eliminação por completo do mal. Da eliminação completa do mal, por estarem desligados do fluido do animal, do fluido elétrico e magnético, ou seja, da energia elétrica e magnética. Daí, todos vivendo como nunca viveram, vivendo iluminados pela sua verdadeira luz, da verdadeira origem de racionais, iluminados pela luz racional. A fase que terminou há muito, a fase de animal racional, a fase em que ninguém vivia, em que sempre fazia força para viver, por ter tudo contra si mesmo, era uma fase pesada, a fase do magnetismo, a fase do elétrico e magnético. Esses dois fluidos monstros, causadores de todas as monstruosidades que existiram, causadores do desequilíbrio, porque não há efeito sem causa. Se existe o mal, é porque existe a causa. Se existe o desequilíbrio, é porque existe a causa. E a causa é a energia elétrica e magnética, o fluido animal, a energia animal, causadora dos males da vida e dos males do corpo. Viviam assim porque tinham vida, mas muitas vezes não tinham prazer de viver, devido à multiplicação do sofrimento, por ser uma fase em que todos estavam sendo lapidados, e aonde há a lapidação, há o sofrimento. Todos sendo preparados até vir o amadurecimento e apodrecimento de tudo, para então chegar à fase racional, a fase de recuperação do animal racional. E assim, hoje, tudo é belo, tudo é bom, tudo é dócil, por ser racional, por estarem ligados no seu verdadeiro mundo de origem. A origem é uma só, como a verdade é uma só, é racional. Agora, todos os guias, todos os protetores, todos os invisíveis, todos os espíritos, todos os habitantes do espaço, todos os habitantes do cosmo, todos os habitantes do astral, estão dentro da fase racional, dentro da estrada racional. E assim, todos cooperando para um triunfo só, a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, a volta de todos e de tudo à sua verdadeira origem, o mundo racional. Tudo isso foi causado, como sabem muito bem, por uma deformação racional que se multiplicou pela degeneração. Hoje, tudo dentro da fase racional. Planetas, Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. Tudo dentro da fase racional. Todos cooperando para uma causa só, que é a volta de tudo e de todos para o seu verdadeiro estado natural, no mundo racional. Então, os guias, os espíritos, os protetores e os habitantes do mundo invisível, todos trabalhando agora para uma causa só, para a volta de tudo e de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A deformação racional, a degeneração racional, voltando para o seu estado natural, que é de racional, no mundo racional. Vejam a força e o poder da natureza.
tudo e todos se mexendo para uma causa só. Qual é a causa? A causa é racional, para todos voltarem para o seu verdadeiro natural no mundo racional.